Olá, família! O vídeo de hoje vai ser um pouco mais tranquilo. Eu vou fazer um vídeo, vou fazer um comentário como um cidadão e com a responsabilidade que eu tenho. Eu vou fazer um comentário sobre o comportamento do Datena. Datena, eu tenho acompanhado sempre que possível o seu programa e eu percebi que você deu uma mudada, mudou o seu comportamento em relação ao governo e ao sistema. Eu gostaria de saber por que motivo você mudou. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui registrado o meu respeito e a minha admiração por você como pessoa e como jornalista, tá? Você é um dos poucos que eu procuro poupar, mas eu me sinto na obrigação de fazer um questionamento aqui. Você está com uma campanha no seu programa de pau no Guedes, se referindo ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Ultimamente, sempre que eu assisto seu programa, eu tenho escutado você falar Paulo Guedes e pedir para as pessoas simples, as pessoas humildes, mandar vídeo, reclamando de preço de gasolina, de alimentos, com toda razão, porque os preços estão absurdos. E as pessoas estão sem aumento salarial, reajuste salarial, há mais de 2 anos. Porque eles estão tendo a reposição da inflação, do acumulado do ano. Até aí tudo bem. Mas eu estou percebendo que você, não sei por qual motivo, ou circunstância, você está poupando o verdadeiro causador de toda essa crise econômica que está afetando todo o povo brasileiro. O Paulo Guedes é responsável? É o responsável sim, porque ele é o ministro da Economia. Ele, como o presidente falou, ele é o super-ministro. Mas eu não gostaria de descobrir que você está induzindo ao povo ao erro, de forma alguma. Estou percebendo que você está jogando o povo no abismo da ignorância, ou pelo menos tentando empurrar o povo no abismo da ignorância. Quando você diariamente fala do Paulo Guedes, que é o Paulo Guedes, cara, não faça isso. Se for isso que você está pensando em fazer, não faça isso. Por que você está poupando agora o Bolsonaro? Por que motivo, de repente, você parou de criticar esse péssimo governo e passou a criticar só o Paulo Guedes? Eu, você, outras pessoas, nós sabemos que Paulo Guedes é só o capitão do mato. Mas tem alguém que dá ordem ao Paulo Guedes. Nós sabemos que quem dá ordem ao Paulo Guedes é o senhor presidente, o Bolsonaro. Nós sabemos também que o ministro da Economia não faz nada sem antes falar com seu chefe supremo, que é o presidente. Então eu acho que aí nesse crime, porque realmente é um verdadeiro crime que o ministro da Economia está fazendo com o povo. É realmente um verdadeiro crime. E nesse crime, Datena, existe que nós chamamos de concurso de agente. Porque não é só o Paulo Guedes, é o senhor presidente também. Mas eu estou vendo que você está poupando diariamente falar. Basta o presidente trocar de ministro.
E por que você acha que o presidente, até hoje, com tudo isso que o Paulo Guedes vem fazendo, o presidente não sabia com antecedência e o presidente não tira ele? Se você tem uma empresa, um comércio qualquer, o seu gerente começa a maltratar os clientes que chegam no seu comércio, o que é que você faz como proprietário da loja? Manda embora seu gerente. E por que até hoje o Bolsonaro não mandou o Paulo Guedes embora? Porque tudo isso é um jogo de cartas marcadas, Atena. Paulo Guedes é merecedor de críticas. É sim, merecedor de crítica e até de algo mais. Mas se for para criticar o Paulo Guedes, Atena, oriente seu público, os seus telespectadores, que ele não é o único responsável em ter dolarizado toda a economia brasileira, só deixou de fora da dolarização o salário do povo trabalhador. Isso é um projeto de governo. E quem manda no governo não é o Paulo Guedes, é o Bolsonaro. Então eu queria muito entender o porquê você está poupando o Bolsonaro e só está metendo o pau no Paulo Guedes, que eu concordo com você. Mas por que também não o pau no Bolsonaro? Quem colocou o Paulo Guedes lá como ministro da Economia não foi o povo. O povo colocou o Bolsonaro. E o povo deu o poder para o Bolsonaro. E o Bolsonaro usou esse poder para colocar o Paulo Guedes como ministro da Economia. Então, eu particularmente acho injusto essa campanha, porque você só está procurando desestabilizar o Paulo Guedes, só critica o Paulo Guedes. E eu não vejo você soltar uma tira para criticar o Bolsonaro ultimamente, depois que você se filiou ao PL. Não faça isso, cara. Procure manter o respeito que o povo tem por você. Não entre nesse jogo podre político. O Paulo Guedes da Terra. Puta, meu, você sabe melhor do que eu. O Paulo Guedes é uma doença para o povo brasileiro, como ministro da Economia. Aí você está usando a sua influência, a sua penetração no seu programa para combater essa doença. Lógico, beleza, ótimo. Tem que combater mesmo. Mas, Atena, você sabe, cara, nós não temos que combater a doença apenas. Nós temos que combater a causa da doença. Se você está com a inflamação, um exemplo, você vai ter que ir no médico. Não basta só tomar um anti-inflamatório. Você tem que ir no médico para ser examinado, para saber qual é a causa daquela inflamação que você tem. Paulo Guedes é a doença. Você tem que também atingir a causa da doença. Quem é a causa dessa doença chamada Paulo Guedes? É o Bolsonaro. Mas eu estou vendo que você está se... Eu vou usar uma palavra aqui que eu espero que não seja. Você está se acovardando depois que você se filiou ao PL. Não faça isso. Continue no seu perfil de criticar e elogiar, seja quem for. Mas eu não estou gostando desse rumo que você está tomando. Influenciando as pessoas simples, humildes, pessoas que têm esperança, acham que você tem poder para resolver os problemas deles. Eu e você sabemos que você não tem poder nenhum. Mostra para esse povo, use seu programa e mostre para esse povo que Paulo Guedes realmente é uma doença. E o Bolsonaro é o causador dessa doença. É isso que eu quero falar para você, Datena. Não faça isso. Não faça esse jogo podre, esse jogo nojento da classe política. Porque você vai cair no mesmo descrédito de todos eles.
tá? Não quero saber por que motivo você parou de combater a causa da doença, esse governo, esse presidente. E está combatendo a sua doença, dando remedinho aqui da doença aqui. A doença pode até desaparecer, mas ela vai voltar, porque não sabemos qual a causa dessa doença. Nós sabemos qual é a causa dessa doença e que você não está procurando tratar a causa dessa doença, a causa desse câncer que está assolando a vida de milhões de brasileiros trabalhadores. Então fica aqui o meu alerta para você, Datena. Continue tendo dignidade. Procure continuar tendo dignidade. Procure continuar tendo o respeito do seu público e o meu respeito. Porque se você der um vacilo, cara, mesmo com todo o respeito e admiração que eu tenho por você, esse canal é pequeno, mas serve para que eu possa me desabafar. Eu vou desabafar pesado contra você, contra a sua pessoa. O que eu não posso admitir é você, com esse poder que você tem, que é a mídia, tentar isentar o Bolsonaro dessa responsabilidade do que tudo que o Paulo Guedes está fazendo. E só malha o Paulo Guedes, que novamente eu falo com razão. Tanto esse Paulo Guedes como esse Bolsonaro, os dois são cúmplices. Você sabe disso, que os dois são cúmplices. Tudo que o Paulo Guedes vai fazer, o presidente é o primeiro a saber antes do povo brasileiro. Basta o presidente dizer não é não. Se o Paulo Guedes faz, está torturando o povo, é porque ele tem o aval, ele tem a anuência do Bolsonaro. Então eu não acho justo dois criminosos praticar um crime e ser pego só um, ser penalizado só um dos criminosos. Se os dois participam do mesmo ato criminoso. Um entra com a ação e o outro entra com a arma. É o caso do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Dá para você ver como tem pessoas que observam, pessoas observadoras aqui no país. Essa conversinha sua de Paulo Guedes todo dia, toda hora, todo instante, tá me enchendo o saco. Porque você não cita o chefe do Paulo Guedes, que é o Bolsonaro, cara. E eu tenho observado, como eu sempre fui uma pessoa observadora, eu percebi que você mudou o seu discurso sorrateiramente desde o dia que você se filiou ao PL. Desde o dia que você se filiou ao PL. Muitos dos seus espectadores não perceberam, mas eu tenho observado o seu comportamento. Não faça isso. Não faça isso. Porque se for preciso, o chicote vai estralar no seu lombo também. Se for preciso aqui, eu vou lhe xingar também. Eu xingo qualquer um que eu veja que seja merecedor do xingamento. E também elogio, hein? Eu tenho vídeos aqui no meu canal, apesar de ser pequeno, de elogio de várias personalidades públicas do nosso país. Porque eu não atiro só para um lado, eu atiro para os dois lados. Eu atiro para o lado que está o inimigo do povo, que está o meu inimigo porque eu sou povo. Não faça isso. Paulo Guedes é merecedor, esse cara é um canalha, um vagabundo e um pilantra. Mas o Bolsonaro não é diferente dele, não. Você sabe. Você sabe muito bem. Não venha com essa conversa que o Paulo Guedes é o único responsável por essa crise que está se alastrando na classe menos favorecida do Brasil. Porque não é. Eu sei que não é. Você sabe que não é. Outras pessoas sabem que não é. Muitas pessoas sabem muito bem quem é o verdadeiro responsável por essa crise, por esse desemprego,
por ver pessoas comendo lixo, por ver pessoas em fila para pegar ovo dentro de carro de lixo, osso também. Não faça isso. Continue com sua dignidade. Não abra mão dela. Como você diz, doa quem doer. Mas seu discurso que está mudando, tá. E está mudando para pior. Para pior. Se você almeja ter um cargo, ser eleito em algum cargo, você já começou errado. Já começou errado. Escondendo atrás da cortina o verdadeiro responsável por essa crise que estamos passando. Escondendo o Bolsonaro atrás dessa cortina de fumaça. E deixando aparecer só o Paulo Guedes. É igual você aí na Band. Você fala o que você quer, você tem liberdade. Gostando ou não, você tem liberdade de falar o que você quer. Mas se você falar algo que não esteja de acordo com a empresa que você trabalha, que é a Band, provavelmente a Band no dia seguinte te manda embora e arruma outro apresentador. Assim mesmo é o Paulo Guedes com o presidente Bolsonaro. Enquanto você mete o pau no Guedes, o Bolsonaro vai na mídia ao lado do Paulo Guedes e diz que não vai mandar o Paulo Guedes embora porque ele está fazendo um ótimo trabalho. Pô, você viu isso? Lógico que está fazendo um ótimo trabalho, porque está cumprindo a ordem dele. Mas pergunta para o povão se o povão está satisfeito com esse trabalho de ministro da Economia do Paulo Guedes. Então, pelo amor de Deus, não perca seu tempo, não queira fazer as pessoas de idiotas, tá? Continue com essa campanha de Paulo Guedes, que eu concordo, mas acrescente também o Bolsonaro, para que você seja justo. Combata a causa da doença, não só a doença. Falou? Obrigado, pessoal, por você estar aqui. Até amanhã, se Deus quiser, tá? E lembre-se que se você agir com dignidade, haverá um canalha menos. Fui. Tchau.